Sendo uma das obras mais célebres de todos os tempos do autor Stephen King, It, a Coisa ganhou a sua segunda adaptação para os cinemas em 2017 e se tornou até hoje o filme de terror com maior bilheteria de todos os tempos, batendo o marco que foi estabelecido por O Exorcista nos anos 70. E hoje, meus queridos amigos, vamos mergulhar na loucura que é o palhaço assassino mais famoso do cinema e entender quem é o cara, na verdade a coisa. Sim, porque It não é uma pessoa, não é um bicho, não é um ser, ele é realmente uma coisa, tão antiga quanto o próprio tempo, como descrito no livro, hein? O grande lance é que nesse primeiro filme nós temos apenas nuances e referências do que pode ser que seja o Pennywise. É no segundo filme que o bicho pega e as coisas ficam mais claras. E apesar de ter frustrado muita gente com um final simples, quando você entende o poder do final, você percebe que o segundo filme é sim muito bom. Porém, meus queridos amigos, como tudo que requer um outro vídeo, como tudo que requer uma sequência aqui no canal, eu preciso saber se vocês gostaram mesmo e estão afim. Então, trago It parte 2 quando esse vídeo aqui bater 6 mil likes, hein? Vamos combinar? 6 mil likezinhos, It capítulo 2 tá na mão. É fácil, gente, posso garantir pra vocês que vocês não vão se arrepender, viu? O vídeo de hoje tem, obviamente, aqueles detalhes de bastidores que vocês amam, e eu amo comentar também. Nossa, o Bill Skarsgård assustando as crianças durante as primeiras cenas que eles gravaram juntos, gente, muito bom. Pois então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí e assiste comigo It, a Coisa. E o filme começa em outubro de 1988, quando Bill e o seu irmãozinho George estão no quarto combinando de soltar aqueles barquinhos de papel de dobradura bem ali no meio-fio da rua, sabe? Onde passa a correnteza. Porém, o Bill, ele tá fingindo que ele tá doente, ele tá, tipo, dá uma tosse assim, meio falsa. Eu iria junto se não estivesse morrendo. Falsa! Porque ele não tá afim de ir. Mas o irmãozinho dele tá animadíssimo. Então ele pede pro irmãozinho dele buscar um tipo de parafina lá embaixo no porão pra ele passar no barquinho, pro barquinho não molhar, pra ficar meio que impermeável, pra ele poder brincar. E é muito interessante logo nessa primeira cena, primeiro porque o filme, ele já começa com um climão horrível. Essa chuva tá horrível. Essa coloração desse tempo tá horrível. Essa mulher tocando piano nessa casa tá horrível, tá tudo horrível. Quando o irmãozinho desce pra pegar a parafina no porão, é a primeira vez que a gente já tem acesso ao tipo de terror que vai ter esse filme, que é uma coisa muito que tá ligado ao nosso psicológico, tá ligado ao fato da gente parecer que a gente está vendo algo ali. E tem muita gente que teoriza também que o Pennywise já estava observando o pequeno George desde o começo do filme, porque aparecem dois olhos brilhantes da cor dos olhos do Pennywise. Eu acredito que não, acredito que aquilo lá seja só realmente a imaginação do menino, mas essa cena é muito boa porque cria uma expectativa na gente de que algo já vai acontecer ali, algo sobrenatural já vai acontecer ali, porém não acontece, né? Porém fica tudo certo. E uma curiosidade, um detalhe, é que se você olhar no quarto do Bill, a gente tem pôster de dois filmes super famosos da época. O primeiro é Gremlins, que fica bem em cima ali da cabeça dele, e o segundo é Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem, que inclusive, talvez se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, saiba que nós estamos a 2 meses do lançamento de Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem 2, né? Beetlejuice, Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Eu tô muito animado por esse filme, inclusive tem vídeo aqui no canal, tá? Só um adendo. E eu acho muito legal essas referências porque realmente ambientalizam que é o quarto de um pré-adolescente, que ele tem, acho que se não me engano, 13 anos, e que realmente se passa na década de 80. Bom, o George tá muito que bem, desceu, colocou o barquinho dele ali no meio-fio, foi embora brincando e tal, bate a cabeça, cai, até que o barquinho cai no bueiro e nós temos a primeira cena, e é uma das mais icônicas no livro. Ela é muito icônica, ela é muito inesquecível. O filme de 1990 também abordou ela de uma maneira inesquecível, todo mundo se lembra dessa cena, aonde o Pennywise aparece no esgoto pra falar com o George. E ele fica ali trocando umas palavras com o George, primeiro querendo se aproximar do George, né, fingindo que é amigo, fingindo que não é alguém perigoso, pra só depois de fato atacar. Ele começa a babar, ele baba enquanto fala. E isso foi um acréscimo do próprio ator, viu? Bill Skarsgård, ele começou a babar em alguns dos testes de câmera. E o Andy Muschietti achou aquilo incrível, porque ele falou, cara, é isso, tipo, enquanto ele tá falando com a vítima dele, e isso vai acontecer outras vezes, ele baba porque ele tá salivando, ele tá morrendo de vontade de devorar, né, a carne, matar aquela criança, a vítima em si. Eu gosto de carboidrato, tudo que é massa.
E em dado momento, que tá tudo meio que tudo bem, porque eles estão dando risada e tal, o Pennywise fecha a cara, o George fala que é melhor ele ir embora, e o Pennywise fala, mas você vai sem o barquinho? O Billy vai matar você, o Billy vai brigar com você, porque você tá sem o barquinho. Estica o braço aqui e pega. Fia aqui, vem aqui. Rapidinho. Põe aqui, rapidinho. Gente, brincadeiras à parte, é uma cena completamente perturbadora. Ele grita, sai correndo, a mão do Pennywise se estica, puxa o moleque pra dentro do bueiro e um beijo no seu coração. Morreu. Já era, foi. E o pior de tudo é que tem uma véia que meio que ela assiste tudo que tá acontecendo de cima da varanda. Ela vê o Charlie conversando com o bueiro e depois ela vê só o sangue, assim, ó, sendo lavado e levado pra dentro do esgoto. E ela, tipo, só fala, nossa, que vento. Não tinha um menino aqui, vai embora. Caguei pra fulana, fulano. Só que isso tem um motivo, tá? Se vocês não sabem, vou comentar mais pra frente, porque vai ser mais propício, vai ter mais coisas acontecendo. Mas, é isso. O pessoal de Derry, eles são meio out of world, sabe? Eles são meio sem noção, digamos assim. Mas não porque eles querem. Eles estão debaixo da influência do It. Vou comentar mais vezes, segura aí. Uma outra curiosidade do Bill Skarsgård é que ele lutou muito pelo papel, né? Ele queria, de fato, ser o Pennywise. O diretor e a produtora, que eles são irmãos, né, o Andy Muschietti, e a irmã dele, que se eu não me engano chama-se Bárbara Muschietti, eles receberam mais de 100 fitas de gente querendo fazer o Pennywise, né? E quando eles receberam o do Bill Skarsgård, eles acharam o Bill fantástico, porque o Bill, ele tinha segundo o diretor, né, ele tinha um semblante infantil, né, tinha algo de fofo na cara dele, mas ao mesmo tempo que escondia uma perversidade esquisita, ele conseguia passar isso, né, na câmera. Ele chamou ele pros testes, que é tipo os testes finais, e o Bill Skarsgård falou que ele tava lutando com todas as forças, porque ele queria fazer o papel. Mas o Andy Muschietti falou que ele nem precisava lutar tanto, porque assim, desde a primeira vez que eles viram o vídeo dele, já sabiam que ele ia ser o It, que ele ia ser o Pennywise. E uma coisa que deixou o Andy Muschietti muito animado foi que uma vez ele chegou pra conversar com o Bill e falou que ele ia fazer um negócio no CGI, que ele ia tirar um olho do Pennywise do eixo, assim, pra dizer que o Pennywise, ele toma a forma que ele quiser, mas ainda não é ele, né? Então sempre tem um erro, tem alguma coisa de esquisito ali na forma dele. Então ele ia tirar bem o eixo do olho dele. E ele falou, cara, acho que você nem vai precisar porque eu consigo fazer isso. E o Andy Muschietti falou, não, mentira. E aí ele mostrou pro Andy Muschietti que ele conseguia fazer o olho pro lado. Nossa, o Andy adorou. Não só o olho, mas também a boca, que é do próprio Bill Skarsgård, que ele conta em entrevista, que ele fazia essa boca pra zoar com os irmãos dele, quando eles estavam conversando, fazendo piada e tal. E ele levou essa boca pro Pennywise, porque ele falou, nossa, eu acho que a única oportunidade de eu usar essa careta é agora. E o Andy Muschietti amou, tanto que ele adaptou a própria boca do Pennywise pra ficar daquele jeito. Tipo, pra ficar assustadora mesmo, precisava ficar bicuda, esquisita, do jeito que ele consegue fazer, sabe? No. E aí que conhecemos os nossos protagonistas, o Bill, que é o irmãozinho do George, que a gente já viu no comecinho. Junto com ele, o Rich, o Ed e o Stanley. Eles já são amigos ali na escola, tal, quando eles estão saindo. Inclusive tem um detalhe muito interessante, porque tem um quadro de alunos e tem o lance dos alunos desaparecidos, né, das crianças desaparecidas. E tem um monte de criança desaparecida. Porque é isso, Derry é um horror, assim. As crianças desaparecem em Derry como se não fosse nada, assim. Como se, desapareceu 15 crianças. Ai, que pena. Que coisa. Que loucura. E lá fora eles são atormentados por Henry Bowers, que é o vilão entre aspas, né? O antagonista das crianças, o antagonista vivo vivo não. Ele é um vilão também no filme, né? Porque ele é aquele valentão da escola que vai perseguir esses jovens, e no segundo filme tem um papel crucial, porque ele meio que se torna ajudante do Pennywise, por um motivo que eu também vou comentar. Muitas coisas que eu vou comentar, né? Mas vocês vão entender tudo. Esse menino, inclusive, ele consegue dar um ódio durante o filme, um ódio tão grande, o jeito que ele age, a maneira agressiva com que ele fala, violenta. É um horror, assim, tipo, a raiva que a gente fica desse personagem, sabe? Da cara dele. Só que ele é um amorzinho, o ator. É um amorzinho, gente, no making of, quando mostra, ele é, tanto que as cenas que ele gravou com o Ben, que ele faz um bullying com o Ben muito pesado, ele próprio fala que no final, ele sempre abraçava o Ben, falava coisas boas pra ele e tal, ele se sentia muito mal com tudo que ele tava fazendo. Deve ser um peso, realmente, né, quando você é um ator muito jovem pra desempenhar esse papel, é babado. E aí é que a gente conhece o Ben, o tal Ben que eu tô falando, tá saindo pelos fundos da escola porque o Henry Bowers falou que vai pegar ele, que vai bater
bater nele e tal. Então ele tá fugindo do Henry e do grupinho dele ali. E a gente conhece também nesse meio tempo a Beverly, que é hostilizada pelas meninas, que tem um monte de coisa que inventam sobre ela ter já ficado com o time de futebol todinho e tal. Isso é muita mentira, né, em cima dela. E ela ali naquele primeiro momento faz amizade com o Ben, é legal com ele, avisa ele que o Henry já foi embora e que ele pode ficar despreocupado. Ela pega o fone dele e vê que ele tá ouvindo New Kids on the Block, aí ele fica sem graça, ela fala pra ele não ficar porque ela também gosta. Assina o livro dele, aí quando ela pega, ela vê que não tem nenhuma assinatura, tipo, foda, porque o moleque também sofre bullying, o povo, né, quer que se dane o moleque. Ela vai lá, assina o livro dele, toda bonitinha. Ele se apaixona pela Beverly instantaneamente. Se cuida, Ben, de sociologia. Ah, tá. Você também, Beverly. Bom, o Bill chega em casa e ele tem uma conversa com o pai dele porque ele tem uma teoria de o que aconteceu com o corpo do irmão dele, porque até hoje, né, tipo, passado mais de meses, ele não se conforma de o George ter simplesmente desaparecido. E aí ele fez um esquema da tubulação de esgoto de Derry, do ponto aonde ele caiu, jogou água e mostra aonde provavelmente o corpo dele está, porque ele fala, eu acho que a polícia não procurou lá, ele fica agoniado com isso, né? E o pai dele briga com ele, tira o esquema de esgoto de Derry ali da garagem, briga com ele, fala que se ele quiser alguma coisa pra ele pedir e sai. Então, assim, existe uma negligência dos adultos quanto às crianças que incomodam as crianças, principalmente esse grupo, né, o grupo dos otários. Mas isso tá tudo ligado ao Pennywise. Por quê? Quando o Pennywise ele está ativo, quando ele tá acordado, porque ele hiberna, né, ele volta a cada 27 anos. Quando ele tá acordado, ele joga um senso esquisito nas pessoas de Derry, que ele consegue controlar a mente da maioria dos adultos. Então ele faz com que eles não liguem, superem e sigam em frente, sabe? As crianças morrem e tá tudo bem, morreu, vai fazer o quê? Eles não querem que haja uma busca da polícia, haja uma investigação, eles não querem, porque eles não ligam, eles superam. Tudo isso por influência do Pennywise, que controla a mente da galera. E até por isso fica explicado que, por mais que mostre que Derry tenha esse número de desaparecimentos, etc., não vem polícia de outros estados, de outros lugares dos Estados Unidos pra poder investigar ali. É como se fosse uma cúpula fechada e quem tá dentro não se importa, quem tá fora, quando chega pra dentro, também passa a não se importar. Então, tipo, não tem jeito, ele domina o lugar. Porque, como eu disse, o Pennywise, ele não é, ele é uma coisa, sabe? Cósmico. Ele é, nossa, milenar, antiguíssimo, poderosíssimo. Porém, o poder dele, ele tem um ponto fraco apenas, que quando pega esse ponto fraco, é tira e queda, aí você mata ele. Só que é um ponto fraco, meu amor, pra nós humanos, difícil de dominar, viu? Mesmo consciente, é difícil de dominar. Eu vou chegar lá, segura. Bom, e é aí que o Pennywise começa a atuar em cima do clube dos otários, né, que são essas crianças, porque o Pennywise faz isso. Ele aparece, ele vai testando os traumas e o quanto ele consegue assustar as crianças com as aparições dele, porque ele vai temperando. Ele devora a carne, mas ele se alimenta de medo. Então ele precisa que as crianças estejam com medo pra, de fato, ele se sentir alimentado, entende? O medo é como se fosse o nutriente, as coisas que vão manter ele satisfeito pela carne. Senão a carne vira salgadinho, vira fofura. Que você come, não enche nunca, entendeu? Bem, gata. Não é assim, eu matei e tá tudo certo, a criança pode morrer sorrindo. Não. Se ela morrer sorrindo, ela não tem serventia nenhuma. Ela tem que morrer desesperada, morrendo de medo. E o Mike é o primeiro a ter essas visões. O Mike ainda não foi apresentado, tá? Ele não faz parte ainda do Clube dos Otários, mas fará em breve. Ele tá fugindo do Henry Bowers, porque o Henry quer que ele saia da cidade, porque ele é preto e tal, a família dele já sofreu, já morreu. E ele se esconde num beco, e aí tem uma hora que ele tá levando essa carne pra um açougueiro, e essa porta da onde ele tem que deixar essa carne começa a abrir, e várias mãos incineradas, como se tivessem pegado fogo, aparecem assim, tipo, querendo sair, como se estivesse pegando fogo lá dentro. E ele fica desesperado, e ele fica vendo aquela visão, porque aquilo é um trauma pra ele. Ele passou por um trauma onde o lugar que ele estava pegou fogo, a família dele conseguiu fazer com que ele saísse, mas todos os outros adultos ficaram presos, pedindo, pelo amor de Deus, pra abrir, mas todos eles morreram queimados. Isso é um trauma pra ele. E depois essa porta se abre, e a gente pode ver o Pennywise lá no fundo, como se ele tivesse pendurado junto com as outras carnes, até que ele se solta, olha pro Mike, e o Mike fica em pânico com aquilo, com aquela imagem.
Em seguida é a vez do Stanley, que tá lendo a Torá, porque ele é judeu e ele vai fazer o bar mitzvah dele e tal. O pai dele fica até bravo com ele, porque ele fala bem assim, meu Deus, você não consegue nem ler a Torá, que tipo de menino que eu vou apresentar e tal. O pai dele é bem chato. Manda ele guardar a Torá no escritório dele, só que o Stanley não gosta de entrar no escritório do pai, por quê? Porque tem um quadro horrível de uma mulher meio torta tocando uma flauta e ele morre de medo desse quadro. Então ele entra tapando o olho assim pra não ver o quadro, né? Mas aí ele respira fundo e tem coragem, dá uma olhada, porque ele sente que ele tem que encarar aquele medo, né? Porém, quando ele guarda o livro, ele escuta um barulho quando vê o quadro caiu. Quando ele bota o quadro no lugar, o quadro tá sem ninguém, não tem ninguém, nem a mulher, ninguém tá lá dentro do quadro. Ele escuta a flauta tocar, uma porta se abre e a mulher vem pra cima dele com um sorriso horrível. E ele, obviamente, sai correndo dali. Aí então é o Ben que tá na biblioteca pesquisando sobre a antiga Derry, a velha Derry, e a bibliotecária traz um livro pra ele, ele começa a olhar, e aí ele vê uma matéria de uma siderúrgica que explodiu durante a Páscoa e matou mais de 100 pessoas, incluindo um monte de criança, né? E passando as páginas ele vê que tem a cabeça de uma criança na árvore, que explodiu e a cabeça da criança voou. Naquele momento tudo para e um balão vermelho passa atrás dele. Ele vai atrás desse balão, porque ele tenta entender, né? Esse balão é o It, é a presença do It ali naquele lugar, é a presença do Pennywise naquele lugar. Quando ele vai atrás do balão, que ele desce lá nos arquivos da biblioteca, ele vê que tem uma criança descendo com ovos, com roupas antigas, e a criança não tem cabeça. Ela vem correndo atrás do Ben até que a criança se torna o Pennywise, correndo atrás do Ben ali embaixo. É uma cena completamente assustadora, assim, tipo, essa do Ben me dá muito medo. Ele bate de frente com a bibliotecária e sai correndo. Quando ele sai, ele é pego pela gangue do Henry Bowers, que leva ele na Ponte do Beijo. E aí a Ponte do Beijo é o seguinte, ele chega, começa a bater no Ben e decide que ele vai rasgar a barriga do Ben com o estilete que ele tem. É tipo uma faquinha, é tipo um estilete, né? Uma faquinha que você aperta e ela sai. Ele começa a riscar o nome e nisso passa um carro. E o Ben, que tá desesperado, pede socorro pra esse carro. Os adultos que estão ali dentro passam olhando e vão direto. Isso dá um terror na gente, dá um desespero, uma agonia horrível, porque a gente fala, caraca, essas crianças, elas não têm segurança, elas não têm como se defenderem, tipo, os adultos não defendem, é um povo alheio. E aí um balão aparece atrás, no banco de trás do carro, mostrando o domínio do Pennywise sobre os adultos. Quer dizer, eles simplesmente ignoraram o fato de que tem 3 valentões aqui praticamente matando uma criança, sabe? Mas isso é o quê? É o Pennywise. Eles não têm proteção, digamos assim. Tipo, é tudo salve-se quem puder, sabe? Nesse momento ele consegue escapar do Henry, ele chuta o Henry, dá um giro, né? Dá um 360, um pivô, cai se arrastando, corre e o Henry vai atrás dele. Lá embaixo o Henry perde a faca dele, fica pra tentar achar, enquanto o Patrick, que é um do clube ali dos valentões, vai atrás do Ben pra tentar encontrar ele. O Ben é encontrado pelo grupo do Bill, que tá bem ali onde o Bill acredita que o corpo do irmão dele possa estar, que é onde a água pode ter levado o corpo do irmão dele, né? Tá ele, o Rich, o Stanley e o Ed. Na hora que eles veem o Ben, eles ajudam o Ben, levam lá pra cima pra poder fazer um curativo e tal. E o Patrick entra dentro dos esgotos, porque ele ouve um barulho. E ali dentro ele é morto. Ele tá andando com um negócio assim, tipo spray de pichar, sabe? Spray de tinta. Só que aí ele solta o fogo, ele usa com fogo, e aquilo incinera, né? E aí tem uma hora que ele bate aquele negócio e dá pra ver um monte de crianças mortas, que são as crianças que o Pennywise já matou. E ainda no momento ele sai correndo, chega num lugar, fica preso, aparece um balão escrito "Eu amo Derry". Esse balão explode, o Pennywise tá atrás, mata o moleque. Eu amo Derry. Os meninos arranjam os curativos, a Beverly ajuda eles, porque a Beverly tá também comprando absorvente, e isso é uma questão pra ela. Ela meio que seduz, entre aspas, o farmacêutico, pra ele ficar prestando atenção nela, e aí ela joga uns negócios, como se ela fosse desastrada, joga os negócios que tem em cima do balcão. Quando o farmacêutico desce pra pegar, as crianças saem. É um farmacêutico horrível, que ela fala bem assim, nossa, você parece o Clark Kent com esse óculos, posso experimentar? Aí ela põe e fala, ficou bom? Aí ele fala, você parece a Lois Lane. Olha, que ideia, esse farmacêutico volta pra atormentar a Beverly. Fora, tarado!
E aí quando a Beverly sai, ela vai ver o que aconteceu e vê que é o Ben que tava ferido, né? Que eles estão fazendo um curativo no Ben. E é ali que o Bill acaba chamando ela pra ir na pedreira no outro dia, porque eles vão lá nadar, vão fazer uma coisa descontraída. E ela fala que pode ser que ela apareça. E uma coisa interessante sobre a interação, né, do Clube dos Otários, é que quando eles foram escalados, logo o diretor queria que eles parecessem muito amigos. E isso eu comentei num vídeo, né, de Nanny McPhee, que foi o último vídeo que eu postei aqui no canal. Eles usam essa técnica de... Eles reuniram o grupo todo e eles fizeram viagens, jantares, programas, um monte de coisas juntos durante praticamente um mês. Eles ficaram juntos durante um mês. Aprenderam a andar de bicicleta todos juntos, sem se atropelarem e tal. Mas aí eles contam que no primeiro dia, o coach deles, né, o coach de personagem deles, que é o cara que fica ali ajudando eles a desempenharem um bom papel, dando as falas caso eles esqueçam e tal, né? Quando você é criança, pré-adolescente, você tem um coach ali que te ajuda com isso. Pra fazer com que eles se interagissem de maneira mais... Logo no primeiro dia, ele fez com que eles se sentassem de frente um pro outro e ficassem 3 minutos encarando um o outro. Eles falaram que foi extremamente... Porque eles não se conheciam praticamente nada, né? Então foi extremamente esquisito eles ficarem 3 minutos se encarando. Porém, no segundo dia, quando eles se encontraram de novo pra fazer outras coisas juntos, eles parece que já eram amigos. Assim, eles já começaram a conversar e falar sobre um monte de coisa e contar da vida um pro outro. E já começaram com interação como se fossem amigos de longa data, sabe? Então, tipo, não sei se isso é uma técnica, mas super funcionou pra eles. E aí a gente vê essa interação, essa química que essas crianças têm durante o filme, porque é impressionante como eles parecem ser amigos de longa data. Tipo assim, não é possível, vocês pegaram um grupo de amigos e gravaram com eles, né? Porque eles se tocam, eles brincam, eles têm essa coisa que nos Estados Unidos tem muito isso, né? De não me toque. Mas eles agem como tal, sabe? E muitas vezes, né, quando você vai juntar um monte de criança, eu digo isso até pelo primeiro It, a coisa de 1990, eu não acho que o grupo tem tanta química, sabe? Eu não acho que eles pareçam tanto um time. Um ou outro ali que tem uma química maior um com o outro, mas o grupo todo, eles foram fantásticos, eu amei. Você foi, olha, foi demais, eu amei. E aí um tópico sensível, tá? Pra quem tiver gatilho a respeito de abuso, de qualquer forma, fique ciente de que agora eu vou tocar num assunto que é um pouco mais sensível. Talvez você pode dar uns pulinhos, né? Só pra não precisa ouvir essa parte. Mas a Beverly chega em casa, o pai dela pergunta onde que ela tava, ela fala que foi comprar algumas coisas e tal. Quando o pai dela abre, ele percebe que é absorvente, né? Que ela tá comprando. Aí ele dá um sorriso estranho pra ela, pega no cabelo dela e fala pra ela, você fala que você ainda é minha menininha. E ela fala, eu ainda sou sua menininha, pai. E aí quando ela chega no banheiro, ela começa a chorar e cortar o cabelo dela. Ela começa a falar, é tudo culpa sua, né? E aí ela corta o cabelo, colocando a culpa dos abusos que o pai dela promove contra ela, porque aí também fica uma coisa meio ambígua, né? A gente não tem certeza se o pai dela abusa dela e gosta do cabelo dela, e por isso que ela tá cortando o cabelo, ou se ela tem medo de o cabelo dela feminilizar ela, e por culpa dele, culpa do cabelo, o pai dela vir a molestar ela. Mas assim, o que acontece é que ela corta o cabelo exatamente pra não parecer mulher, pra não parecer menina, né? Tanto que mais pra frente o pai dela vai falar, por que você fez isso com o cabelo? Você ficou parecendo um menino. Mas é o medo e essa angústia que ela tem a respeito dos abusos do pai dela. Bom, no dia seguinte os meninos estão na pedreira se divertindo, ela aparece com o cabelo curtinho, o Bill elogia o cabelo dela junto com o Ben, e o Ben começa a falar que existe uma coisa muito esquisita ali em Derry, porque a média de mortes só em Derry é maior do que a média nacional. Pegar as mortes no país todo, em Derry, é maior. E que isso é muito esquisito. Os meninos ficam meio que interessados nisso. Ele fala, se vocês quiserem saber um pouco mais, eu tenho umas coisas lá em casa. Então eles vão pra casa do Ben, e o Ben explica, ele pega uma reportagem na parede onde fala da fundação de Derry. E aí ele explica que tinham 91 pessoas na fundação de Derry, no dia da fundação. E todas essas pessoas desapareceram, sumiram do dia pra noite. O pessoal local, né, ao redor, colocou a culpa nos indígenas que estavam ali por perto, mas nunca foi provado que os indígenas realmente fizeram alguma coisa. A única coisa é que foram encontradas roupas e marcas de sangue próximo ao poço de Derry, né? É um poço que mais pra frente a gente vai descobrir aonde que fica. Então fica todo mundo meio eita. E na gravura da fundação de Derry, que tem o desenho, você vê o Pennywise ali, o It, né, o palhaço, ali no meio. Então logo, né, quem matou essas pessoas todas foi o Pennywise. Na verdade foi o Pennywise que fez com que eles fundassem Derry, matou essas pessoas todas, obviamente se mudaram mais pessoas pra Derry, e depois que ele matou essas pessoas todas, ele teve a hibernação dele de 27 anos. Nesses 27 anos, a galera se mudou, teve filho. Quando ele voltou, já tinha meio que uma cidade e já tinha bastante gente pra ele poder se alimentar. Gostou? Você come em média no café da manhã quantos pães? 12.
Voltando pra casa, é a vez do Ed ser atormentado pelo Pennywise. Ele tá passando pela casa abandonada da Newbolt, que é uma casa famosa ali pra eles, de Derry. Que é uma casa onde os drogados sem teto invadiam, iam dormir, mas assim, enfim, nunca que durava, nunca que dava certo eles ficarem lá dentro dessa casa. E o problema do Ed, né, o pavor do Ed é de doença, porque a mãe dele, ela é toda louca. Ela tem um negócio de fingir que o Ed é uma criança muito doente, muito delicada, pra que ele não saia de casa. Inclusive tem um caso real, né, sobre uma mãe que fazia isso com a menina. A menina, inclusive, agora foi liberta, né, tá em liberdade e tal. Ela teve que matar a mãe pra se livrar. Não teve, mas ela acabou matando a mãe, né, na cabeça dela pra se livrar disso. E o Ed passa por esse mesmo tipo de relacionamento com a mãe dele. Então ele toma remédios periodicamente, um monte de pílula. Aí ele deixa umas pílulas caírem na rua, e aí aparece um cara que é como se fosse um leproso, todo... putz, cheio de bolha, cheio de... E pega o remédio e fala, esse aqui me ajudaria, fala pro Ed. Nossa, o Ed fica em pânico com ele, porque dele simplesmente tocar no Ed. O Ed sai correndo. Quando ele chega atrás da casa, ali da Newbolt, tem um monte de balão vermelho e o Pennywise surge, chamando o Ed pra vir ficar com ele pra flutuar, porque lá todos flutuam, né? You flew too, que é uma frase do Pennywise, assim, uma frase famosa do Pennywise. Vem flutuar também, vamos flutuar juntos. É uma cena também... É a primeira vez que a gente vê o Pennywise limpo, assim, clean, na nossa tela, sabe? Ele sobe o balão, fala, e aí o Ed grita, e quando ele olha, os balões explodiram e o Pennywise sumiu. Mas é isso, o Pennywise tá temperando essa galerinha. Naquele dia, a Beverly chega em casa e percebe que ela recebeu um cartão, e quem escreveu esse cartão pra ela foi o Ben, né? Tinha uma mensagem do Ben pra ela. Muito fofo, porque ele tá apaixonado pela Beverly desde o dia que ela falou com ele na saída da escola. E ela, quando ela tá sentada na banheira, ela começa a ouvir umas vozes sair da pia do banheiro, e ela vê que as vozes saem do encanamento, né? Ela pega uma trena pra poder medir, ela mede, é super fundo. Quando ela puxa a trena tá enroscada nos cabelos, que é o cabelo da Beverly. Esses cabelos saem do ralo, se enrolam na Beverly e começam a puxar ela pra dentro do ralo. E ela grita horrores. É aí que um sangue sai e jorra pra tudo quanto é lado. Aí assim, essa cena, ela tem referência na cena da Hora do Pesadelo. O Andy Muschietti acabou fazendo referência naquele momento em que o Johnny Depp é que é pego pelo Fred Krueger e jorra sangue pro teto. Aqui acontece a mesma coisa, só que a simbologia disso tudo aqui, na verdade, tem a ver com a Beverly, né? Ela cortou o cabelo por conta do medo dos abusos do pai, e esse cabelo volta pra puxar ela, sabe? Pra poder deixá-la maluca. Então ela é atacada pelo próprio cabelo. E o sangue representa as mudanças no corpo da Beverly, representa a menstruação, que ela tem medo, né? Ela tem medo de começar a menstruar e começar a ficar com o corpo bonito e, de alguma maneira, se tornar mais e mais atrativa pro pai dela. Então ela não quer que isso comece, né? E aí o Pennywise joga exatamente com isso, com o cabelo, que é o símbolo do que ela determinou, que é o motivo dos abusos, e o sangue, que é o que ela tá temendo nesse momento. É bem simbólica a cena. E depois é a vez do Bill ver o irmão dele, a vez do Bill ser artesanado pelo Pennywise. Quando ele começa a ouvir o irmão dele, começa a ver o irmão dele na casa durante a noite, ele desce no porão, o porão tá cheio de água, e o irmão dele tá ali, falando com ele que ele ficou com medo do Bill brigar com ele, porque ele perdeu o barquinho e tal. O Bill fala, imagina, isso não tem o menor cabimento, e o Bill tá acreditando que é o irmão dele, né? Só que aí o menino começa a gritar pra ele vir pro bueiro, pro esgoto também, que ele também vai flutuar, começa a gritar, vai flutuar também, e o Pennywise surge, mostrando que o Pennywise estava, na verdade, controlando o George, né? O George era como se fosse um boneco de ventríloque. Pennywise joga o George pra trás e vai na direção do Bill. O Bill sai correndo, é uma cena também muito bem feita, muito assustadora, e aí o Pennywise bate com a cabeça e volta pra água. Nesse ponto, a gente já entendeu que a jogada realmente do Pennywise é se espalhar, é como se ele fosse o Fred Krueger, né? Ele se espalha, as crianças começam a falar sobre ele, elas percebem que tem isso em comum, e o que elas precisam mesmo é ter medo dele, é perceber que ele aparece de várias formas, de vários jeitos, e que ele é muito perigoso. É isso que ele quer nesse exato momento. Bom, a Beverly lá no banheiro, gente, ela clamou pelo pai dela, pelo amor de Deus, né, pra ele ajudar ela, ele ouviu, então ele entra no banheiro, e ele não entende o que aconteceu, porque ele não tá vendo nada, e ela fica tipo estática, ela fala, o sangue, o banheiro, e o pai dela fala, ai Beverly, eu me preocupo com você, sabe? Na verdade ele é um idiota, né, ele não se preocupa nada, ele bate muito na Beverly, aqui no filme não exploraram isso, mas ele bate, né, ele é abusivo violentamente com a Beverly, e ele chega a passar a mão nela assim, fala, Bessie, por que você cortou o cabelo que eu falei pra vocês, né? Você ficou parecendo um menino, e ele sai, e o banheiro tá lotado de sangue, ele não vê nada,
né? Isso é o Pennywise tentando mostrar o quanto ele é poderoso e o quanto ele domina a mente dos moradores de Derry, sabe? O quanto ele consegue controlar mesmo o que as pessoas veem ou não veem. Só que no dia seguinte ela chama os meninos do Clube dos Otários pra ver o banheiro, pra saber se ela tá louca. Quando chega, eles também veem que o banheiro tá completamente sujo, tá cheio de sangue. E eles ajudam ela a limpar o banheiro. Tadinha. Finalmente ela vê que ela não tá louca. Quando eles saem de lá, eles percebem o carro de um dos amigos do Henry Bowers e a bicicleta do Mike, que é um menino entregador de carne. Eles correm atrás e percebem que o Mike tá sendo atacado pelo Henry Bowers e o grupinho dele, que tá tentando fazer o Mike comer a carne crua. Então eles atacam pedra no grupinho do Henry Bowers e brigam com eles. Então vira uma briga de pedra tenebrosa ali naquela hora. E, gente, olha, esse menino... ele foi escolhido assim, não tinha alguém melhor pra fazer esse papel de insuportável do Henry Bowers do que esse que foi escolhido, porque a cara dele empurrando e falando que vai matar o Mike, que não aguenta, tipo, você consegue sentir o ódio na voz dele, sabe? Ele falando, eu vou te matar, eu não vou aguentar, eu vou te matar. Que moleque horrível, que moleque, e que bom ator, né? Que bom ator, porque ele é um fofo, como pessoa. Bom, depois que eles resgatam o Mike, eles começam a juntar as informações que todos eles têm, junto com as várias informações que o Ben tem, e eles percebem que há um padrão nos ataques do Pennywise, que ele ataca a cada 27 anos. E que provavelmente essa criatura hiberna e depois volta pra se alimentar de novo. E ele ataca o medo das crianças, né? Então ele pegou o trauma da Beverly e o medo. Ele pegou o trauma do Bill. Ele pegou o medo do Ed. O medo do Mike. O trauma do Mike, na verdade. E é assim que ele age. Só que parando pra pensar, as crianças tentam entender como que ele tá nesses lugares ao mesmo tempo. Porque parece que ele tem que ir até o lugar, né? Ele não é onipresente. E aí eles falam, cara, só pode ser pelo esgoto. Então o Bill vai até a casa dele, bota o esquema de esgoto da cidade na parede e por cima com o projetor coloca a velha Derry pra entender como que o Pennywise fazia. E aí eles se dão conta que toda a tubulação de esgoto da cidade sai de um único lugar, que está localizado bem na casa abandonada, né, da rua Nibble. Porém, assim que eles descobrem isso, gente, o Pennywise aparece pra todos eles. O projetor começa a dar problema, começa a passar umas fotos aleatórias e de repente tem uma foto da família do Bill e a mãe do Bill tá com o cabelo voando. Quando o cabelo da mãe do Bill começa a se arrumar, começa a aparecer a cara do Pennywise. Acaba a luz e quando acende a luz, o Pennywise tá gigantesco dentro da sala. E é uma cena boa, assim, a direção é boa. Ele vem pra cima das crianças, assim, com tudo. Vai com a mão pra cima da Beverly. A Beverly tá apavorada, assim, fechando o olho. É uma cena muito, muito, muito boa. Ele quebra o psicológico das crianças ali. Só que mesmo assim, eles decidem que eles vão na casa da Nibble. Vão ver o que aconteceu e vão ver se eles conseguem encontrar o George. Porque o George pode falar. O Bill, ele é obcecado por encontrar o George. E as crianças, como são muito amigas dele, falam, tá bom, beleza, então vamos lá, vamos dar uma olhada. Bom, dentro da casa, quem resolve entrar é o Bill, o Ed e o Rich. Só que lá em cima o Ed acaba sendo separado do grupo e caindo lá embaixo porque o leproso aparece pra ele do nada. Enquanto isso, o Bill e o Rich ficam presos dentro de um quarto. O Rich entra dentro de um quarto onde ele parece que viu alguém e esse quarto se fecha. Quando se fecha, se revelam vários palhaços. Esse é o medo, é um dos medos do Rich, né? O Rich tem muito medo de palhaço também. E aí tem um easter egg nessa cena, que se você reparar nesse palhacinho aqui, ó, do canto, ele faz referência ao palhaço do Tim Curry, né? Foi uma homenagem que o Andy Muschietti colocou aqui à caracterização do Pennywise, do Tim Curry do filme dos anos 90. Muito legal, né? E é aí que o Pennywise surge de dentro de um caixão, onde o Rich vê um bonequinho dele próprio morto ali, com óculos e tudo. Quando ele fecha o caixão abre de novo e surge o Pennywise pra pegar ele. Ele consegue sair da sala e é aí que lá embaixo o Pennywise parte pra atacar o Ed. Ele sai da geladeira, ele tá todo contorcido na geladeira, ele sai, se arruma. É uma cena também muito boa, assim. Esse filme, ele é muito criativo nas maneiras esquisitas que o Pennywise aparece e apesar de serem teatrais, pra mim, são agoniantes e assustadoras, sabe? Ele vem pra cima do Ed, tampa a boca do Ed, começa a abrir a boca. Primeiro ele começa a falar com o Ed, né? Sobre o Ed tá passando mal. Ai, que ele tá com coisa, o Ed tá apavorado com ele. E conforme ele vai falando com o Ed, ele vai babando. E uma coisa interessante sobre essa cena é que ele babava de verdade, né? O Bill Skarsgård. Como eu disse pra vocês, o diretor amou. Mas o ator que fez o Ed, ele ficou com um nojo terrível. Ele falou, nossa, era horrível gravar essa cena. Porque ele babava. Então assim, falava corta. Aí tem um trechinho de falando corta e ele...
E o próprio Bill Skarsgård limpando ele assim. Mas a cena fica boa, porque é aquilo, né? O Pennywise, ele não tá se aguentando de vontade de comer. Só que é nesse momento que o Bill aparece com o Rich. E os dois meio que não estão com tanto medo do Pennywise. E o Pennywise vai pra cima deles. Quando o Pennywise ataca eles, a Beverly ataca o Pennywise com um ferro que ela pegou lá fora. Ele ainda continua com o ímpeto de atacar as crianças, vai pra cima delas, mesmo com o ferro destravessado. E a mão dele começa a se transformar na mão de um lobisomem. Isso porque o Rich, além de palhaço, ele também tem muito medo de lobisomem, né? No livro conta que ele assistiu um filme de lobisomem, ali dos anos 80, e ele ficou morrendo de medo disso, e o Pennywise usa, inclusive no filme dos anos 90, o Pennywise aparece pra ele como um lobisomem, né? Porque é como ele tem medo. Então aqui nós tivemos um pequeno aceno, que é quando ele vai pra cima das crianças com uma mão de uma transformação de lobisomem, né? Vai rasgando a luva, igual a transformação de lobisomem mesmo, que rasga a roupa e tal. Só que ele não tem força pra atacar as crianças, e acaba se retirando dali. O Bill vai atrás e vê ele descendo o poço. As crianças saem dali, o Ed tá com o braço quebrado assim, tá uma tensão total. E eles acabam brigando, porque o Rich começa a xingar o Bill porque ele não supera a morte do irmão dele. O Bill não gosta que fale que o irmão dele morreu, gosta que fale que o irmão dele tá desaparecido. Então tem toda uma questão, eles acabam brigando porque é verão, eles não querem, a Beverly fala, gente, não podemos fazer isso porque é isso que o Pennywise quer, ele quer que a gente brigue. Só que não tem jeito, assim, eles ficam muito bravos com tudo que aconteceu e com o fato de o Bill não tá desistindo, porque o Bill fala, nós temos que voltar e ir atrás do Pennywise. Ele fala, meu, para com isso, que chatice. Ele fala, mas ele não vai embora, ele vai voltar. E aí o Ben até fala, mas vai ser daqui 27 anos, eu vou ter 40 anos. Eu não vou estar nem aqui, sabe? Tipo, ele fala, tá, mas e aí? E é isso? E acabou? Então, tipo, é uma questão, realmente, vira uma questão entre eles, e é essa parte onde o grupo briga e se separa, sabe? É complicado. Essa cena da cozinha, aí é uma curiosidade, foi uma das primeiras cenas a serem gravadas, né? Com as crianças e o Pennywise. Até então, as crianças não tinham nem ideia de como era o Pennywise. Tem um vídeo que mostra elas falando que pode ser que ele tenha um olho verde e o outro amarelo, ou um olho azul e o outro amarelo, que ele tem o cabelo azul, elas começam a imaginar, né? Como será que ele é? E por quê? O Andy Muschietti manteve ele afastado das crianças para que quando eles fossem gravar de fato, gerasse um incômodo nas crianças e uma afeição verdadeira nelas, de medo. Porque, né, sem essa troca, a gente fica desconfortável, simplesmente, né? E foi, de fato, um desconforto para as crianças, né? Essa primeira cena onde ele vai pra cima, o Finn Wolfhard mostra até um momento em que o Andy Muschietti grita, corta, e o Finn Wolfhard sai falando, oh my god, oh my god, oh my god, que ele tá, tipo, assustadíssimo. Então eles fizeram isso exatamente para as crianças ficarem assustadas com o Bill Skarsgård. Bom, passado alguns dias, a gente vê o Henry na casa dele, atirando numas latas, e depois ele pede para um dos amigos dele colocar um gato ali em cima, que ele vai atirar no gato, só que ele manda o amigo dele continuar segurando o gato. E o amigo dele, como tem medo dele, continua. Só que aí o pai do Henry chega e a gente descobre o relacionamento abusivo, terrível, que ele tem com o pai, né? O pai pega a arma, dá tiro no chão, o Henry fica com tanto medo que ele faz xixi na calça, e aí o pai dele, tipo, zoa. E desde o começo do filme, né? O pai dele aparece, ele morre de medo do pai dele. Porque acho que deve, enfim, o pai dele deve ser completamente violento com ele. E aí a gente descobre, inclusive, a gente percebe, inclusive, por que ele age dessa maneira, sabe? Por que ele é violento também? Por que a resposta dele para as coisas é violenta? Porque é como ele é criado, é como ele é criado em casa, sabe? É bem complicado isso. Porém, ele tá ali no carro uma hora e ele percebe que tem um balão que parece um presente pra ele na caixinha do correio. Quando ele chega lá, tem uma caixinha, quando ele abre, a faca que ele perdeu lá, quando ele tava tentando cortar o Ben, tá ali de presente pra ele, inclusive com a sujeira do chão da floresta, né? Ou seja, o Pennywise pegou a faca, colocou ali dentro e deu pra ele. Quando ele chega em casa, tá passando um programa de televisão, um programa horroroso, que todos eles assistem. A gente vê a mãe do Ed assistindo, a gente vê o pai da Beverly assistindo. Inclusive, quando a Beverly chega em casa, né, que ele tá assistindo, ela tá falando que o esgoto é um lugar maravilhoso. O esgoto é um lugar legal para brincar com todos os seus amigos. Basta seguir a água que desce pela tubulação e você chega. Que todo mundo deveria pegar os amigos e irem pro esgoto, porque o esgoto é tudo de bom. Mona. É um programa também patrocinado pelo Pennywise, sabe? É um programa terrível. Aonde a apresentadora do programa começa a falar pro Henry matar o pai. Mata o pai, mata o pai. Ele mata o pai dele com essa faca, né? Ele bota a faca assim, abre, a faca abre dentro do pescoço do pai dele, ele mata o pai dele, segura a cabeça do pai dele, o pai dele morrer. E em seguida ela fala, mate todos eles, mate todos eles. Todos eles é quem? O Clube dos Otários. Mate todos!
E isso aí é uma estratégia do Pennywise, por quê? Ele tem que usar o Henry pra chegar no Clube dos Otários, pra tentar matar os membros do Clube dos Otários, porque ele próprio pode ser que não consiga. Porque como o Clube dos Otários peitou ele sem medo você tira a força do Pennywise. Se você não tiver com medo dele, ele não consegue ter força pra te matar. Então o Pennywise passa, aqui a gente percebe que o Pennywise tem um pouco de medo do Clube dos Otários. Por isso, ele domina a mente do Henry pra que o Henry mate o Clube dos Otários, né? Mate os meninos. Bom, a gente vê a Beverly querendo sair de casa e o pai dela querendo saber aonde que ela vai. Só que naquele momento o pai dela tá muito bravo porque ele sabe que ela tá andando com um bando de meninos e o pai dela tem muitos ciúmes dela também. Ele pega o braço dela, começa a machucar, ela fala que ele tá machucando, ele fica de pé, manda ela falar que ela é a menininha dele ainda e fala pra ela assim, se os meninos sabem que ela é dele. Olha que doente, que cara doente. Ela ataca o pai dela, corre pro banheiro, quando o pai dela vai atrás dela, ela quebra um bagulho de cerâmica na cabeça do pai dela e acredita que matou ele, ela acredita que ela acabou tirando a vida do pai dela. Só que isso não fica muito bem explicado aqui no filme. Porém, depois disso, né, ela tá nesse estado de medo, de pavor, ela é capturada pelo Pennywise, né? Ele aproveita esse momento pra capturar a Beverly. E por que, né, que foi a Beverly esse momento? Porque a Beverly, ela tem um medo que é de alguém físico, né? O medo, o pavor da Beverly não é de um lobisomem, não, é do próprio pai dela. Então não necessariamente precisa ser o Pennywise ali, sabe? Ele dominando o pai dela, acabou. Ele já consegue tirar o medo da Beverly. O Bill vai na casa dela e se dá conta de que ela foi levada porque o Pennywise riscou na parede que se ele tentar, ele vai morrer. Se ele tentar ir buscar ela, ele vai morrer. Mas ele não desiste, obviamente. Ele reúne o Clube dos Otários de novo e fala, olha, dessa vez o buraco é mais embaixo porque ele levou a Beverly. A gente precisa ir buscar a Beverly. E aí todos eles decidem que vão. Bom, a Beverly acorda no meio ali, lá no fundo do poço de Derry. Ela percebe a montanha de coisa que tem, que o Pennywise de gente que o Pennywise já matou ao longo dos anos. E ela percebe as crianças flutuando em volta dessa montanha de coisas. É umas crianças, coitadas das crianças, horrível. E tentando escapar dali, de repente começa uma apresentação do Pennywise, onde ele dança pra ela de uma maneira perturbadora, pula na frente dela, pega ela e ela começa a falar, você não tem poder sobre mim porque eu não tenho medo de você. Aí ele fala, ah, não tem? Mas vai ter. E aí ele começa a abrir a boca dele e ele mostra a verdadeira forma dele, que são as luzes da morte, né? E essas luzes da morte é que é a piração de quem é o Pennywise, porque tipo, ele é essas luzes, que são as Death Lights. E essas luzes tomam a forma humana de certas coisas para poder se alimentar do medo, porque o medo não é algo físico, né? A carne é algo física, mas o medo não é. E essas luzes se alimentam do medo. Então, é todo um auê, mas quando ela começa a ver essas luzes, ela entra em transe e começa a flutuar. Os meninos chegam ali na casa, entram e todos eles estão descendo o poço aonde o Bill viu o Pennywise descer. Só que aí o Henry Bowers chega do nada. Pega o Mike, os dois têm uma briga feia, o Henry tenta matar ele com uma arma de matar gado e carneiro e tal. Ele consegue se defender, ele bate no Henry, finalmente a gente sente, nossa, que delícia ver esse menino apanhar. E joga o Henry lá de cima, o Henry cai, batendo no poço, nossa, é mó auê. E a gente pensa, inclusive, né, morreu. Morreu? Não morreu, mas ficou bastante ferido. O Mike desce e eles percebem que quem sumiu? O Stanley. O Stanley, dado momento, ele escuta um barulho e ele vai atrás querer saber o que é esse barulho. Quando os meninos encontram ele tá sendo atacado pela mulher do quadro. De novo. Ela tá com a boca fincada na cara do Stanley, assim, parece que tá sugando ele, sabe? Parece um bagulho terrível, assim, horrível. Os meninos conseguem livrar ele dessa mulher. A mulher desaparece, quando ela volta com a cara do It e todo mundo percebe, putz, era o Pennywise, meu Deus do céu, assim, que terrível. O Stanley, quando desperta, ele desperta brigando com todos eles, falando, meu Deus, vocês me obrigaram a vir pra esse lugar terrível, horrível, de novo. Por que vocês fazem isso? Vocês não são meus amigos. É uma cena muito, muito emotiva, sabe? É uma cena complicadíssima. E assim, umas curiosidades sobre essa cena é, primeiro, essa mulher do quadro, a gente achava que ela era completamente CGI, mas ela não é. Ela é uma mulher realmente que fez, né, o papel distorcida. Então, tipo, nas filmagens dá pra ver ela, a mulher que é ela mesma, só que ela foi distorcida, a cabeça alongada e tal, porque eles não tinham muito budget pra fazer esse filme. Não liberaram tanto budget, sabe? Então, tipo assim, o CGI tinha que ser o mínimo possível. Eles tinham que conseguir fazer a maioria das coisas de forma física, né? Prática, como eles
eles falam, efeitos práticos. Então o pouco CGI que existe nessa mulher não é que ela é toda feita de CGI, não. Ela é uma mulher, uma modelo de fato, com a cara distorcida. E segundo, é que essa cena foi uma das últimas que as crianças gravaram, e no final dela acabou que o Finn Wolfhard e o ator que faz o Ed choraram muito. Eles choram, porque é uma cena que, como eu disse pra vocês, né, evoca um tipo de emoção. Mas como era uma das últimas que eles estavam gravando, acabou que tudo se misturou. E como eles estavam muito amigos, né, como eles passaram praticamente 4 meses se vendo todos os dias, a separação brusca vai causar, né, tá causando já esses sentimentos esquisitos, tão bonitinhos. Eles choraram e ficou todo mundo, a equipe toda, realmente muito emotiva com eles. Eles encontram a Beverly ali flutuando, descem o corpo dela, ela não tá acordando e o Ben tem a ideia de dar um beijo nela como se fosse um conto de fadas. E ele acaba conseguindo fazer com que ela desperte com o beijo dele. E assim que ela desperta, é bonitinho, é quase um continho de fadas, porque aí ela recita o poema e ele termina. Então meio que fica claro que agora ela entendeu, né? Tipo, o poema, quem mandou pra ela foi ele. Aquele poema que ela tava na banheira, toda, imaginativa, lendo. O Bill finalmente fica cara a cara com o George, né? Com o tal do que ele pensa ser o George. Tá sem um braço, que o Pennywise arrancou, tá com o barquinho na outra mão e vem falar com o Bill. O Bill só percebe que aquele não é o George, que o George chama o barco de ele. E no começo do filme, o Billy deixa claro pro George que os barcos são referidos como no feminino, então é ela. Ela foi rápida. Ele foi mais rápido do que eu. Ela, George. Ela tá pronta, capitão. Ela? Os barcos são sempre chamados de ela. E ali o Bill fala, não é o George. Ele fala pro George que ama muito ele, que queria muito que ele voltasse pra casa, mas ele vai lá e dá um tiro com aquele negócio de matar gado na cabeça do George, que cai. E numa cena também esplendorosa, que eu amo, ele se torna o Pennywise. Tipo, as roupas vão se tornando as roupas do Pennywise. Aí depois você vê que é o corpo do Pennywise num corpinho pequeno, porque, né, ainda tá a cabeça do George. Começa a esticar braço, perna, mão. É tudo muito teatral. E o Pennywise levanta. É muito legal essa cena, gente. Eu tiro o chapéu. Viu? É muito bacana. Eles acabam enfrentando o Pennywise todos juntos, porém o Pennywise em dado momento pega o Bill. E aí ele faz um trato com as crianças. Ou ele mata todos eles naquele momento, ele fala, eu vou matar todos vocês, eu vou devorar a carne de vocês enquanto me alimento do medo. E ali ele deixa claro que o negócio dele é o medo das crianças. Ou vocês podem ir embora, vão agora embora, e eu levo só o Bill. E vou pro meu descanso de 27 anos e vocês têm a vida que vocês querem ter. E vai ficar tudo certo. Só que o Rich começa a fazer um discurso e ele fala, cara, você me fez andar na merda, você me fez andar nos esgotos, descer e agora você vai me fazer matar esse palhaço. E eles não, é claro que eles não vão deixar o Bill ali, né? Eles vão pra cima e conforme dessa vez eles vão atacando, os traumas e medos deles começam a ser manifestados automaticamente no Pennywise, porque ele tá tentando usar de todas as formas pra trazer o medo pra dentro dessas crianças, né? Então, quando o Mike vai pra cima dele, as mãos incineradas aparecem. Quando ele vai pra cima do Stanley, é a cara da mulher, do quadro que aparece. Quando ele tenta pegar o Ben, é a múmia que aparece. É uma múmia, porque o Ben tem medo de múmia e tal. E quando ele vai pra cima da Beverly, quem aparece é o pai dela, é a cara do pai dela. Só que a Beverly, ela tá tão cansada disso, ela tá tão cheia, que quando ele vai pronunciar a frase, você ainda é minha menininha, ela vem, ela estaca um negócio assim, ó, na garganta dele. E é aí que ele começa a se retirar, vai pra dentro de um poço ainda mais fundo e o Billy fala, você vai morrer de fome aí dentro, porque você não conseguiu se alimentar direito dessa vez. Aí a cabeça dele abre e a gente percebe que ele tá se desfazendo e não tem nada dentro ali. Porque o Pennywise realmente não é um Pennywise, né? Ele é as luzes da morte. E aí ele vai embora. Medo. Bom, mostra um tempo depois, eles saíram de lá de dentro e eles estão reunidos conversando sobre o que foi que a Beverly viu enquanto ela tava em transe. E ela conta que viu algumas coisas, né? Não fala todas elas, porque ela fica meio sem graça, porque ela já viu que um deles ali tava morto, mas ela fala que viu eles grandes adultos lutando contra o Pennywise muito lá na frente. E é aí que o Bill faz eles selarem um pacto de que se o Pennywise voltasse dali 27 anos, eles voltariam também pra poder acabar com o Pennywise de uma vez por todas. Então eles fazem um corte na mão deles, eles dão as mãos, né, um pro outro e prometem. E por fim de tudo, a Beverly e o Bill se beijam finalmente, né? Apesar da gente torcer até pra ela ficar com o Ben, ela acha que ela é apaixonada pelo Bill, mas ela é conflitante, isso na cabeça dela, tá? Ela tem sentimentos pelo Ben também e tal. E desse jeito acaba. E
It, a Coisa, e aí sim, no final do filme, o cara fala It, a Coisa, capítulo 1. It, a Coisa, capítulo 1. Porque vem aí o capítulo 2, obviamente, né? E no capítulo 2, a gente vê eles adultos voltando pra Derry, revivendo as memórias, porque depois que eles saem de Derry, eles se esquecem. Eles percebem que nenhum deles teve filho, nenhum deles conseguiu progredir com a família, porque é uma maldição, né? Os moradores de Derry, quem é morador de Derry, não pode ter filhos se não for dentro de Derry, né? Fora de Derry eles não podem ter filhos, porque não vai ser bom para o Pennywise. O Pennywise quer que eles tenham filhos dentro de Derry pra eles ter sempre gente pra se alimentar. Então tem toda essa questão, mas aí uns deles querem ir, os outros decidem ficar, eles revivem traumas, momentos, assim, o segundo filme é bem legal. E nós temos finalmente o embate deles adultos contra o Pennywise e a destruição do Pennywise, com uma breve explicação de quem é o Pennywise, que não fica tão clara mais. Quando eu trouxer o vídeo pra vocês, se esse vídeo bater 6.000 likes, eu explico pra vocês direitinho qual é que foi a pegada do Pennywise nesse sentido. Eu amo It, a Coisa, gente. Assim, teve muita gente que falou, inclusive não só eu, o próprio Stephen King ama também, sabia? O criador do livro, ele não costuma gostar das obras, das adaptações dos livros dele, mas It, a Coisa, ele aprovou tanto que no capítulo 2 ele aparece. Ele fez uma pontinha no capítulo 2 pra mostrar o quanto ele gostou realmente dessa maneira que eles fizeram, né? Porque o livro, ele é de flashback, assim como o primeiro filme, né? Nós temos eles adultos se lembrando de tudo que eles passaram como criança. O Ed Muschietti resolveu fazer primeiro toda a vida deles como criança, pra depois ter a vida deles como adulto, sem a necessidade de tantos flashbacks. Claro que tem alguns, mas o Stephen King amou essa maneira de trazer a história do It pro cinema. Ou seja, o próprio autor finalmente gostou de uma obra adaptada e que foi realmente um grande sucesso de bilheteria. Na época eu vi muita gente falando mal, falando que o filme não dá medo. E eu acho que é aquele tipo de filme psicológico que ele não é realmente pra dar medo. Ele não é realmente pra te deixar esquisito depois do filme, apesar de eu ter ficado, né? Eu fiquei meio esquisito. Eu lembro que eu fui pra balada, eu assisti o filme, fui pra balada, e eu fui meio esquisito pra balada, assim. Tava na balada tentando me distrair, mas tava pensando, sabe? De qualquer forma, ele é um filme divertido, ele é legal, ele passa muito rápido também, eu acho ele muito gostoso e, bom, enfim, sucesso total, gente. Eu quero saber de vocês já tinham assistido It, a Coisa, ou só tiveram coragem de assistir aqui comigo, porque, né, a gente bota uns memes ali no meio, a gente comenta, a gente deixa a coisa um pouquinho mais leve. Comenta aí que eu quero saber tudo, hein? Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.